Olá, professores. Eu me chamo Bruno Freitas, então, como de costume, nós acabamos de terminar uma reunião a de 15 de maio, e aí vamos fazer esse resumo aqui para que mais professores possam ter acesso a essa pauta e para que os que participaram possam rever também. E aí nós temos na reunião como principais objetivos formativos o entendimento de uma avaliação por rubrica para avaliar habilidades, dar uma devolutiva, um feedback mais preciso para o seu aluno, né? E então nós diferenciaríamos o que é uma avaliação por rubrica de uma autoavaliação por rubrica e vermos como inserir ambas em plataformas digitais. Então, as duas podem ser trabalhadas com os alunos em sala de aula, presencialmente, mas nos tempos de isolamento social a gente tem que ver como adaptar para as diversas plataformas que a gente tem disponíveis, né? A gente utilizou o Classroom e para avaliação por rubrica e o Google Formulários, que dá para linkar dentro do Classroom como sugestão para colocar a autoavaliação por rubrica, tá? E por fim, nós tínhamos também como objetivo propiciar um espaço de discussão sobre a avaliação, sobretudo do engajamento dos alunos por meio de mídias e redes sociais. Então, só para quem não assistiu o último vídeo, eu vou colocar o card do último vídeo aqui para vocês. Na última reunião, nós elaboramos um plano de aula com base numa aula do CMSP. Então, do CMSP, a gente foi para o currículo as diretrizes do currículo de tecnologia, verificamos as habilidades trabalhadas naquela aula do CMSP. Das habilidades, nós definimos nossos objetivos para o plano de aula, e então nós elaboramos um plano de aula, e dentro desse plano de aula, existia uma etapa de desenvolvimento com o aluno, né? Para essa reunião, como nós iríamos falar de avaliação por rubrica, foi usado a última etapa de desenvolvimento desse plano de aula mostrado na aula passada para a gente dar continuidade. Então foi apresentado o que foi pedido para o aluno e dessa vez a gente viu duas situações de possíveis entregas do produto final pelo aluno. Então mostramos duas situações diferentes, do carrinho de propulsão a ar que era proposto na atividade que esses alunos montaram e como que eles enviaram esse material para o professor. E aí então os participantes avaliaram, utilizando o Mentimeter, fizeram uma simulação de avaliação por rubrica, observando essas duas atividades feitas por alunos fictícios. Com isso, esperava-se que os participantes entendessem que em uma única etapa de desenvolvimento do plano de aula, você pode ter mais critérios de avaliação contidos ali. Então tem a questão do entendimento do que são os materiais não estruturados e o movimento do carrinho de propulsão a ar, tem o entendimento do que é isso, né? A parte conceitual da etapa de desenvolvimento. Porém, nós também temos no processo a questão da gravação, do uso de que maneira o professor pediu que o aluno mostre esse produto final e como ele deveria ser entregue. Era pedido que fosse entregue via Drive, né? Lógico que cabem as adaptações, os acordos do professor-aluno e que o professor pode incluir como um dos critérios de entrega desse material no plano de aula, né? E aí, dentro daquelas possibilidades, é interessante que o aluno cumpra a comanda. Logo, o professor pode colocar como na pauta de critério dele da avaliação por rubrica, como devolutiva para o aluno, se ele cumpriu todos os critérios, todas as comandas, como esperado. Então, o que deve haver, basicamente, em uma avaliação por rubrica para que seja dada uma devolutiva mais detalhada para o seu aluno? Ela deve conter os critérios avaliados. Então, naquela etapa de desenvolvimento do seu plano de aula, que critérios você pretende avaliar? Esses critérios, eles podem ser mais ou menos do que esses três apresentados, tá? Ele é o professor quem vai decidir, porém o professor também pode decidi-los junto aos seus alunos, né? Quantos critérios serão avaliados e quais serão avaliados? Também devem ter a pontuação total de cada critério
para o aluno entender o máximo que ele poderia atingir naquele critério do total da etapa. Colocar o quanto o aluno obteve daquele total e os totais da avaliação de todos os critérios somados e o total obtido pelo seu aluno. Essa avaliação por rubrica ela pode tomar diferentes formas, só que esses campos são necessários que a gente entenda até para a gente colocar no Google Classroom, porque serão os mesmos campos pedidos pela plataforma. Entendendo o que é uma avaliação por rubrica, então a gente foi para a plataforma Google Classroom para ver como trabalhar essa avaliação por rubrica, dar essa devolutiva para o aluno por habilidades dentro da plataforma. Então, em 10 passos, vamos ver como que a gente adiciona, insere uma avaliação por rubrica no Google Classroom para que o aluno tenha aquela mesma devolutiva, só que por meio do aplicativo, tá? Vão ser em telas, tá? Mas não se preocupem que esse documento vai estar linkado na descrição desse vídeo. É só acessar o PDF que vocês conseguem acompanhar todo esse passo a passo também. Então, vamos elaborar a avaliação por rubrica no Google Classroom. Lá na tela da sua atividade, é importante que você detalhe as instruções para que a comanda fique bem clara. Insira aqui o que é pedido na atividade, né? Como aqui, guarde e faça upload do seu vídeo na pasta do Drive. Então, a pasta do Drive foi inserida e aqui no canto direito existe a rubrica. Então, é aqui que a gente vai clicar para começar a elaborar essa rubrica de devolutiva para o aluno. Vejam, aqui está em destaque, né? Abrindo a rubrica, a elaboração da rubrica, ele vai apresentar aqui a sua atividade, né? O nome da sua atividade, montagem do carrinho de propulsão a ar, e você vai começar a detalhar as informações dessa rubrica. Então, o primeiro passo é você dizer aqui qual é o título do critério. O critério aqui são os materiais não estruturados e a propulsão a ar. Se o aluno entendeu, né? Aqui, a descrição do critério. Utilizar, como apresentado nas atividades anteriores, os materiais não estruturados para a montagem de seu carrinho de propulsão a ar. Então, aqui tem a questão do entendimento do que são esses materiais e a montagem do carrinho, se o aluno entende como isso deve ser montado para que o carrinho se movimente, né, faça o seu movimento com a propulsão a ar. Então, aqui é o detalhamento do critério. Depois vem a pontuação. Então, aqui ela está como decrescente, vejam. Então, ela vai de 3, 2, 1. E aí, você pode colocar o título desse nível. Ela vale 3 pontos, que é o máximo para esse critério. Então, o aluno atendeu ao critério. Se o aluno tirar 2 pontos, é porque ele atendeu parcialmente. De repente, ele não usou totalmente de materiais não estruturados para a montagem do carrinho dele. De repente, ele usou materiais não estruturados, como o exemplo daquela segunda aluna do começo do vídeo, porém o carrinho não é de propulsão a ar. E o 1 seria se o aluno não atendeu a esse critério, né? Ele não usou materiais não estruturados, o carrinho não era de propulsão a ar. Aí fica a questão, mas se ele não atendeu, por que é 1? Não seria 0? Não nesse caso, porque a gente está falando do componente tecnologia e inovação do Inova. Então, lembram-se, neste componente, as avaliações elas são feitas por engajamento, que seriam parcial, pleno e total. Tá? Então, não há um 0, existe o engajamento parcial. Porque, de toda forma, a gente vai entender aqui que houve um movimento do aluno para a realização do trabalho. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais disso, ok? E a descrição, o detalhamento desse grau da sua pauta de critérios aqui, desse seu critério, fica opcional. Você pode detalhar um pouquinho mais aqui. Então, como eu disse, se você quiser dizer que o aluno tirou 3 pontos, então ele atendeu porque ele usou 100% de materiais não estruturados e o seu carrinho é de propulsão a ar. Você pode descrever aqui.
Aqui você pode usar como exemplo que ele usou materiais não estruturados, mas o carrinho não era de propulsão a ar. Ou então, quando nem todos os materiais são estruturados. E aqui, logo, fica quando ele não atendeu a nenhum dos pontos desse critério. Bom, eu quero adicionar mais um critério, porque na minha etapa de desenvolvimento do plano de aula, com o produto final do aluno, eu quero avaliá-lo em mais de um critério, em 3 critérios, por exemplo. Então, você vai adicionar um critério, essa tela vai abrir novamente para você, e aí você faz todo o detalhamento de novo. Descreve o critério, põe o título do critério, descreve o critério, e essa pontuação você pode repetir. Ok, então agora a gente vai corrigir e devolver a rubrica para o aluno. O aluno verificou lá no seu app do Google Classroom que quando ele desenvolvesse aquela atividade, ele receberia uma avaliação por rubrica. Ele enviou a atividade e agora você vai corrigi-la e devolver para o aluno. Então aqui em atividades, a gente consegue verificar aqui novamente a descrição da atividade, a rubrica aqui, os adicionais da atividade que foram colocados e que há um entregue. Significa que a gente pode entrar aqui para fazer a devolutiva por rubrica. Quando entrar na aba Trabalhos dos alunos, você vai verificar aqui o nome do aluno e aqui também o nome do aluno. Aqui ele consta como devolvido, o aluno te enviou. Aqui tem a nota total, mas tem a nota que falta ser dada por você. E para que você veja o detalhamento dessa rubrica para que você devolva para o aluno, você vai clicar no nome do aluno. Aqui. Certo, vai abrir aqui toda a pauta de critérios que você estabeleceu. Então vejam, a gente quando fez aquela elaboração anteriormente, na tela anterior, nós estávamos elaborando este critério aqui. Depois eu cliquei em adicionar critério e fiz novamente aqui, ó, mais 2. Certo? Aqui como está uma tela fixa, né, eu não consigo mostrar para vocês, mas quando você passar o mouse por cima desses graus, ele vai selecionar e aí você clica para definir a pontuação do aluno. Lembrando que é do maior para o menor. Então esse primeiro é 3, depois 2, depois 1. Então aqui neste caso foi considerado que os materiais não estruturados e propulsão a ar, neste critério o aluno foi avaliado como 2. Já vem para cá, ó. Lembram-se, no primeiro exemplo, o total do critério e o tanto que o aluno tirou. No segundo critério, na apresentação do seu carrinho em vídeo, o aluno gravou o vídeo, então ele atendeu a este critério, total e obtido pelo aluno. E no terceiro critério, que era entrega via upload no Drive, o aluno também atendeu, total e obtido pelo aluno. Lá em cima, total e obtido pelo aluno, mas ainda não está devolvido. Você está avaliando o aluno aqui. Certo, você definiu aqui o nível do aluno naqueles critérios e você vai devolver para ele. Quando você clicar em devolver, vai abrir uma caixa para que você possa mandar uma mensagem para ele do porquê dele não ter atingido o total da nota. E como é uma avaliação por rubrica, você, até mesmo você, professor, sabe dizer em que ponto que ele não atingiu aquele total. Então vejam, lembra? Era o critério dos materiais não estruturados. Então você pode mandar algo do tipo para o aluno, fique atento, nem todos os materiais utilizados eram não estruturados. E clique em devolver. Agora, voltando para aquela tela, aqui vai constar como com nota, um aluno com nota e o total da atividade aqui. Lembram-se que estava em branco e aqui estava 10? Agora tem o total obtido pelo aluno. E quando você voltar para a tela atividades, vai sair do entregue e vai entrar com nota. Agora, como que o aluno vai ver essa sua devolutiva? Então, quando ele abrir o aplicativo, ele vai abrir aqui a rubrica, vai observar o obtido e o total que ele poderia tirar, vai observar aqui detalhadamente qual critério que ele não atingiu para que essa nota fosse apresentada e a sua mensagem de devolutiva.
e então ele tem a oportunidade de comentar a sua devolutiva. Para não ficar muito grande, vamos deixar essa daqui como uma primeira parte do resumo da nossa reunião, tá? 15 minutos, então, para a gente falar da avaliação por rubrica e a sua inserção dentro do Google Classroom, tá bom? Nas outras duas partes, a gente fala da autoavaliação e depois da avaliação por meio de redes, mídias sociais, ok?